Hoje, o conteúdo MS veio até a OAB, aqui de Mato Grosso do Sul, conversar novamente com o presidente, Dr. Elias Mansur Carmouche, a respeito desse tão polêmico impeachment que foi pedido pela OAB Nacional com relação ao nosso presidente atual, Michel Temer. Bom dia, Dr. Mansur. Quero te agradecer por nos receber aqui. É sempre um prazer, estamos abertos a toda a imprensa sempre para recebê-los aqui, para prestar todos os esclarecimentos necessários para a sociedade sul-mato-grossense, para a advocacia. Né? Dr. Mansur, o senhor participou dessa reunião que houve em Brasília nesse fim de semana, como conselheiro federal e também presidente aqui da OAB, onde foi decidido pelo impeachment do presidente. Né? Aqui no nosso estado, até onde eu sei, somente Corumbá não apoiou essa decisão, Sim. Foi isso? Sim, o que aconteceu foi o seguinte: quando o assunto veio a público, né, o nosso presidente nacional, Cláudio Lamáquia, foi instigado a procurar o relator do caso do ministro Luiz Fachin no Supremo Tribunal Federal, para saber da situação, detalhes da situação e ter acesso à investigação, ao inquérito que já tinha sido deferido no Supremo Tribunal Federal, com todas as provas colhidas até aquele momento. Inclusive houve a prisão do procurador da República, haviam as gravações do Joesley Batista, presidente da República, a filmagem de malas de dinheiro. Então você tinha um conjunto probatório todo naquele momento. O presidente fez uma convocação extraordinária e aqui nós convocamos o nosso conselho extraordinariamente. E também conversei com todos os presidentes de subseções. Apenas Corumbá que não tinha um posicionamento favorável ao pedido de impeachment, mas nós deixamos claro que só apoiaríamos impeachment desde que as provas fossem apresentadas. Tanto é que foi feito um relatório com as provas contra o Michel Temer na sessão do Conselho, que durou mais de 12, 13 horas. Teve inclusive defesa, que foi feita pelo Gustavo Guedes e pelo Marum, no momento onde eles simplesmente pediram o adiamento da sessão para aguardar a realização de uma perícia. No áudio. No áudio. Veja bem, o que foi levado em consideração? Que o presidente, ele veio a público e não negou os fatos. Ele apenas descontextualizou aquela célebre frase: tem que manter isso aí. Ele só descontextualiza aquela, mas ele não nega ter ouvido do empresário, ele recebeu o empresário em casa, que é o maior empresário de proteína animal do mundo, né? Que depois ele falou que é falastrão, que disse que tinha administrado ou já trazido para o lado dele 2 magistrados e infiltrado um procurador da República, que efetivamente foi preso. Efetivamente está preso. Presidente, deixa eu te falar um negócio. Uma dúvida que surgiu muito, porque assim que nós recebemos essa informação, o conteúdo MS a reproduziu e soltou nas mídias sociais. Muitos leitores questionaram o fato de não ter, se essa postura da OAB não foi, foram várias perguntas, a mais contundente delas, se não teria sido uma postura prematura, partida de um órgão onde tem a questão da defesa, até que se prove o contrário, né? Já pedir esse impeachment do presidente, não estaria sendo prematura essa postura? Esse é um questionamento que muitos se fizeram também. O que acontece? Diante da evidência, porque uma coisa é quando você tem fortes evidências, e essa contundência da ação da Polícia Federal, a prisão de um procurador da República pedida pelo Janot. Porque essas fotos das provas que foram apresentadas, nenhuma delas tinha o presidente junto, né? Quais fotos? Essas que Ele indicou um deputado que é o assessor dele, Loures, que foi preso hoje cedo. Foi preso hoje? Que entregou a mala de dinheiro também.
Então acho que, por mais que a gente tenha sido rápido na decisão, as provas carreadas, quando eu digo provas, são provas. Uma mala de dinheiro não é algo que possa ser desprezado. A prisão do procurador da República infiltrado. Mas aí não seria operação... a fala do delator contra... Não é fala, né? É porque não, a mas fala... a foto que eu estou dizendo, não existe uma foto que mostre o presidente junto. Não, mas ele não nega o fato de ter recebido às 11 horas da noite de ter recebido no porão, o empresário. No porão, um empresário investigado. Ele não nega nenhum desses fatos. Ele só descontextualiza aquela última fala dele, que tem que manter isso aí. E aí ele indica o empresário para fazer qualquer tipo de negociação junto com o deputado que é o assessor dele. E aí o assessor dele é pego com uma mala de dinheiro. Então, são evidências muito fortes, né? Mas não se concretiza uma prova fundamentada, né? Eu acho que são muito fortes as provas. E ele não nega. Ele em nenhum momento, o que a gente tem visto dos cientistas políticos hoje, analisando, o fato do presidente ouvir uma conversa daquela, o que ele devia fazer? Se o pessoal não falastrão, no dia seguinte a Procuradoria-Geral da República ia dizer, olha, recebi o fulano de tal às 11 horas da noite na minha casa, sem agenda, sem nada, um encontro marcado, que agora já se viu que foi um encontro marcado entre o assessor direto do presidente. Isso aí está lá. O senhor acha então que faltou um esclarecimento por parte do presidente? Por qual motivo? Exatamente, porque qual motivo ele recebeu ele lá? Porque houve um agendamento entre o assessor direto do presidente que recebeu o dinheiro e ele. Aí, são provas evidentes. As provas são muito fortes. Esse é um fato, talvez, que não dê para contestar. E ele mesmo não contesta. Qual seria o próximo passo agora? Agora, ele pode fazer a defesa dele na Câmara, né? Esse processo vai ser encaminhado para a Câmara. Se existirem, e como tem esses elementos, né? Prisões, mala de dinheiro, todo esse conjunto probatório já carreado aos autos, que veio no objeto, inclusive, da nossa análise lá no Conselho Federal, né? E ele vai ter que ver, se ele tiver força política, né? Se isso for uma coisa natural, aceita, né, por todo mundo, pode ser que... Partindo dessa questão das evidências, presidente, um outro grande questionamento que existe por parte da população é por que até o momento a OAB não se posicionou diretamente com relação à questão do Lula. Porque a população cobra uma ação mais enérgica em cima do Lula. Mas ele não tem mandato. Aqui nós estamos falando, vou fazer uma distinção. Só por questão do mandato? Vou fazer uma distinção. Nós temos, quando você fala em ordem política, a ordem dos advogados do Brasil, ela age para manter a ordem política. As pessoas que estão sendo processadas, elas já estão sendo processadas. A OAB, ela não pode ser comentarista de processo. Então ela age como um protagonismo numa atividade que é essencial dela. Então o que ela vê? Nesse caso ele está sendo processado. Quem está sendo processado, lógico. Hoje ele foi receber Exatamente, está sendo recebido denúncia. Então a ordem, ela está atenta, lógico, e ela está cobrando a todo momento das autoridades, combate à corrupção, medidas enérgicas, o Ministério Público atue, nós aqui pedindo inclusive cobrança contra o fim do nepotismo, que a gente está vendo aí, vários gestores públicos, vereadores, prefeitos, nomeando parentes. Nós estamos vendo isso todo dia. Nós fizemos várias denúncias, nós estamos fazendo essas cobranças, né? Nós tivemos algumas denúncias, eu tive até com o Dr. Marcos Alex, falando com ele a respeito da questão do super salário. Sim. Como é que a OAB está se posicionando nessas questões, presidente? A OAB, ela tem dito e reafirmado sobre o cumprimento do teto constitucional. Isso aí é óbvio, sempre. Agora, existem decisões judiciais, inclusive do ministro Fux, que garante, que é uma decisão judicial, que garante a esses órgãos que eles tenham
adicionais, como auxílio moradia. Sim, mas até onde o promotor Marcos Alex me falou em entrevista, a nomeação em vários cargos não pode. Pode no máximo 2. Nós não recebemos concretamente nenhum caso específico de nomeação em outros 2, 3 cargos aí. Nós não recebemos nenhuma denúncia formal aqui. Nós fizemos, né? no site nós fizemos essa... se vier formal aqui, a gente vai pedir informação. Aí eu agradeceria você formalizasse aqui. Mas com certeza. Então, só formalizar aqui, porque a gente faz os nossos procedimentos tudo dentro da lei. E uma outra questão. Diga. Com relação à questão nossa estadual aqui. Certo. Onde ontem um vereador entrou com pedido de impeachment com relação ao nosso governador Reinaldo Azambuja, também baseado na delação. Como está hoje um posicionamento da OAB com relação a essa questão estadual aqui? Deixa eu ver, até estou com o andamento ali do Supremo Tribunal Federal. A ordem, ela, como foi no caso federal, ela agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal dela, mas dentro da lei. Pediu a cópia da delação do Michel, porque são 1.800 políticos envolvidos, denunciados e delatados. Então, o que nós fizemos? Nós não podemos só, como mesmo disse o próprio deputado Marum, que se basear em fofoca da imprensa, né? Isso aqui não é fofoca da imprensa, né? Lá nós tínhamos acesso à delação na parte que tangia o presidente Michel Temer, mas aqui nós não temos. O que nós temos? Estamos rodando em grupo de WhatsApp, planilha, acesso que eu não sei de onde foi tirado. A OAB pediu. O que a OAB fez imediatamente quando saiu isso? Isso foi na quinta. Na sexta nós analisamos o caso do Michel e deixamos para analisar o caso de Mato Grosso do Sul logo na sequência, na semana seguinte, que nós temos reunião do Conselho na sexta-feira. Mas como um ex-presidente da OAB começou a deflagrar um processo também de cobrança, né? Que eles estão cobrando muito agora combate à corrupção, né? Que não fizeram no passado, na época de outros governadores, quando estiveram aqui na OAB. Aí começaram a deflagrar esse processo. Nós fizemos imediatamente uma nota que na segunda-feira protocolaríamos junto ao Supremo Tribunal Federal, nesse inquérito relativo ao Michel Temer, onde estão todas as delações do JBS, um pedido exclusivo de todos os políticos envolvidos aqui no Mato Grosso do Sul. Por quê? Para que nós hajamos com isenção, porque o que nós não podemos é usar a nossa entidade para particularizar, fulanizar alguém. Porque ali ele fala do ex-governador, dois ex-governadores, o atual governador, fala de secretário, fala de deputado, fala de senador. Hoje eu já recebi que fala de prefeitos. Então, assim, o que a gente precisa ter é discernimento, racionalidade e impessoalidade acima de tudo. Ninguém vai proteger ninguém. Se tiver prova contra alguém, nós vamos pedir as medidas cabíveis, sim, mas com as provas carreadas aqui que nós temos. O que vai ser discutido especificamente nessa reunião do Conselho de sexta-feira? Se vierem essas provas agora, inclusive estou cobrando lá no Supremo, isso deixar bem claro que eu estou cobrando aqui, meu assessor jurídico está ligando no Supremo para pedir a liberação dessas mídias, né, porque o processo foi mandado para fazer perícia, caso que o Michel pediu. É o presidente Michel. Chegando essas mídias, nós já temos uma comissão constituída, que será publicada no Diário Oficial de hoje. Essa comissão vai analisar, vai fazer um parecer para nós e vai levar para o Conselho deliberar. Aí o Conselho vai deliberar, como foi feito. Porque aqui na sessão extraordinária deliberou-se o quê? E isso deixar bem claro aqui para quem estiver assistindo. Que se tiver provas, OAB, Mato Grosso do Sul apoia impeachment. Se tiver provas. Foi feito um relatório, né, uma comissão que foi constituída com um relatório e as provas apresentadas. Se tiver provas com relação à questão estadual. Do Michel, isso foi do Michel. E nós vamos agir da mesma forma. Porque as pessoas não estão agindo da mesma forma. Lá tem algumas peculiaridades, você tem uma delação sem documentos, fala de notas fiscais, tem gente ali que é produtor rural, tem gente que eu não sei se é produtor rural, eu não sei para qual motivo que são essas notas fiscais, para cobrir o quê, né?
Então nós precisamos ter elementos seguros para adotar uma postura. Ir lá e protocolar um pedido de impeachment, nós poderíamos fazer da forma como que alguns já fizeram, embasados em notícias de jornal. Mas isso seria suficiente, seria responsável por uma instituição da grandeza da OAB? Lá no caso da Nacional, o presidente Lamarck esteve diretamente com o ministro Fachin e ele liberou toda a mídia para ele. E aqui, o senhor aqui nós ainda vou aguardar. Nós temos que ter responsabilidade. Aqui é fácil pedir o afastamento do governador. Recebendo essa documentação, presidente, na sexta-feira já sai uma posição, então? Recebendo até sexta-feira. Se não, eu já vou deixar aqui também registrado que, havendo um outro período, se ele não entregar até sexta-feira, chegando a documentação, eu vou convocar uma extraordinária. Isso aí já deixo claro que eu vou convocar uma extraordinária, não vou aguardar até o final do mês que vem. Já convocarei uma extraordinária. Presidente, eu quero mais uma vez lhe agradecer sobre esse assunto e estaremos novamente entrando em contato com o senhor para saber o desenrolar dessa situação em que o pé ficou e para que a gente possa estar esclarecendo a população sul-mato-grossense não só com relação às questões nossas aqui municipais, estaduais, assim como as federais também, da qual o senhor faz parte. Então, mais uma vez eu lhe agradeço pela presteza e por participar. Eu que lhe agradeço, Alcina, e vou dizer aqui para a população de forma desassombrosa, a OAB, ela não tem receio, ela não tem vinculação com nenhum órgão público, ela tem independência suficiente, já se manifestou em outros casos de interesse da União, contra o Estado, aonde quer que seja. Nós não temos aqui nenhum tipo de compromisso com nenhum ente sem ser a sociedade brasileira, a sociedade sul-mato-grossense. Então nós vamos fazer isso de forma transparente, está todo mundo aqui que vem aqui na OAB sabe, as nossas ações são amplamente divulgadas. Agora, existem grupos políticos que querem usar a OAB para atingir um outro objetivo que não o que a gente prima, que é aqui a mantença da ordem pública e o Estado Democrático de Direito. São pessoas que têm interesses outros, interesse político partidário, e usar a instituição, pode ter certeza que eles não vão usar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você.